Não ia dar para repetir. Eu precisava me livrar daquela mulher. Então, quando eu comecei a escrever mesmo para uma revista, às vezes eu tinha um bloqueio, às vezes eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu não estava escrevendo sobre política, ou sobre economia, ou sobre esporte. Era vasto. É difícil ter um tema. A liberdade, às vezes, ela é mais complexa do que, né? Você pode tudo. É mais complicado do que quando você tem uma limitação, né? Eu nem me dei conta que eu estava escrevendo profissionalmente, porque eu achei que era só uma fase, mais uma fase. Foi uma coisa que eu corri atrás, que eu busquei. Também como atriz eu não busquei esse ofício. Foi o acaso que me levou para ele, sabe? Eu acho que eu não busquei nada na vida. Eu fui sendo conduzida, assim, tinha algum norte lá dentro, mas muito inconsciente. Eu estou lendo a versão digital de um livro que se chama Pachinko. É sobre a comunidade coreana no Japão, numa época que o Japão tinha invadido a Coreia. É muito legal. Min Jin Lee Pachinko. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde para valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida. Cuidar é para quem conhece. Olá, no Economia Especial Sustentabilidade Digital de hoje, vamos conversar sobre a era digital para a educação, um apartheid digital e o desenvolvimento de jovens para o novo mercado. E vamos conversar com Júlio Cavalcante Neto, secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Estado do Ceará, e Antônio Lozes, que é economista e diretor de Transformação e Estratégia de Empresas da Wirelink. E fica aí que o Povo Economia Especial Sustentabilidade Digital está começando. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Economia Especial Sustentabilidade Digital. E hoje o nosso assunto é a era digital para a educação em todas as áreas da sociedade. A pandemia do novo coronavírus provocou uma verdadeira divisão e na educação isso significa reinventar a rotina de gestores, professores, alunos e familiares da noite para o dia. Milhões de pessoas, milhões de alunos, professores e gestores foram empurrados para um modelo que não estavam acostumados. E agora todos saíram da zona de conforto e são incentivados a fazerem dar certo. E essa é a nova realidade. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Júlio Cavalcante Neto, secretário executivo de Comércio, Serviço e Inovação
Educação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, e Antônio Loss, que é economista, mestre em administração e diretor de transformação e estratégia da Wirelink Telecom. E sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa. E eu vou começar aqui com o secretário Júlio César. Obrigada pela sua participação aqui. E eu queria que o senhor falasse sobre essa estrutura digital, que ela é tão importante para todos os setores e especialmente para a educação. E a gente sabe que a economia deve voltar com força agora, pelo menos a gente espera para o segundo semestre, e a gente quer saber o que o senhor aguarda, né? Qual a estrutura que fica e o que a gente pode esperar. Olá, Leila, olá, Antônio, prazer estar novamente com vocês aqui nesse programa tão interessante. É interessante que ontem eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista, acompanhar a entrevista do Ken da Ken Academy. Não sei se vocês talvez tenham ouvido falar. É um filho de paquistanês que tem 3 cursos de graduação no MIT e criou aí, através dos meios digitais, notadamente do YouTube, uma plataforma que hoje 20 milhões de jovens pelo mundo, né? E ele falava exatamente da importância que já vem trabalhando isso há muito tempo, da tecnologia como instrumento para essa questão da educação, e dizendo que na verdade, um conceito que tende a ficar cada vez mais forte é o que ele chama do blended learning, né? Que é o ensino híbrido. O presencial, lógico, é muito importante, será sempre, mas cada vez mais o uso da tecnologia para poder fazer coisas que podem ser feitas de forma assíncrona, né? Que as pessoas, os jovens, possam obter o conhecimento e usar o presencial para interação, para maximizar, inclusive, essa personalização com o professor, é uma tendência que agora realmente veio para ficar. Nós fomos empurrados nesse primeiro momento até para uma educação totalmente, digamos, digital, forçadamente pela pandemia, mas a tendência é que a gente, no retorno, aproveite essa mudança, muitas culturas foram quebradas aí para poder avançar numa coisa que, com certeza, vai melhorar, vai dar um resultado, um upgrade para a educação como um todo. E aqui no Estado, nós estamos realmente bem servidos, porque, como a gente sabe, nós temos uma estrutura interna de conectividade em todas as regiões, com as escolas, tanto no nível superior como no nível médio, e também no fundamental, com acesso à internet de alta velocidade, através do sistema digital e também dos investimentos que foram feitos através dos privados que tiveram a concessão aí de uma parte do sistema digital. A estrutura já existe, né? Essa estrutura já está pronta e deve ser mantida. A questão é chegar na outra ponta, né? As pessoas terem dinheiro para bancar tudo isso, né? Eu vou passar aqui a palavra ao Antônio Loss. Porque, na verdade, essa coisa, pelo menos do ponto de vista do público, ela está bem coberta hoje em dia. Sim. Através do celular, né? Através do celular muita gente tem acesso, a conectividade disputa com outros produtos na mesa das pessoas, mas há um esforço para manter, né, essa estrutura de comunicação. Eu vou passar aqui a palavra ao Antônio Loss. Eu queria que ele falasse um pouco sobre esses avanços. Foi necessário avançar 5 anos em 15 dias, continuamos com desafios enormes, né, nessa área, mas qual a principal transformação na sua avaliação? A principal transformação que ocorreu é que, dado a condição da obrigação, foi compulsória a inclusão digital de milhares e milhões de pessoas no Brasil, principalmente no Ceará. O Ceará tem o privilégio de ser muito bem conectado, tem o privilégio de ter uma história já de construção de um cinturão digital que é muito bem conectado e mantém essas pessoas e conseguiu dar esse acesso para que as empresas também pudessem levar. Mas vamos considerar que, de uma maneira geral, isso ia demorar muito mais tempo. Hoje, essa discussão de ter aulas online, reuniões online, trabalho online,
telemedicina, ela já virou algo normal no nosso dia a dia. E isso leva diretamente a uma condição de acabar com o apartheid digital que nós tínhamos em algumas regiões fora do alcance das universidades e aonde não se chegava com alguns recursos, como o recurso superior ou algumas escolas. Então, a universidade começou a ir para dentro da casa das pessoas. Isso faz muito bem para uma sociedade, à medida que você começa a ter esse acesso, principalmente de informação, de educação, de telemedicina, dentro da casa das pessoas. Imaginem quanto nós estamos levando de qualidade social para a vida das pessoas com esses sistemas que elas começaram a utilizar agora, como as redes de internet de fibra ótica ou as redes de celulares. Então, nós ganhamos em inclusão digital, inclusão social, isso é irreversível. Nós não voltaremos mais ao modelo anterior e nós não voltaremos a ter, de novo, uma relação única de educação, onde o quadro negro, o professor e o aluno são a única forma de transmitir conhecimentos. A interação muda, né? Secretário, nós estamos num estado pobre. O senhor estava falando da estrutura que nós conseguimos instalar, e eu sei que esse é um trabalho de décadas, que passou por vários governos, não foi um trabalho recente, não veio agora, mas a internet, ela depende de uma estrutura da casa das pessoas, né? Como falou o Antônio Loz, a universidade está dentro da casa das pessoas, mas esses espaços da casa são complicados. Esse é um desafio muito grande para um estado pobre como o Ceará. A área de tecnologia da informação, ela vai ter que se aliar a outras pastas, além dessa logística de estrutura digital, vai ser preciso um trabalho diferente para dar essa estrutura? Lógico, sempre haverá necessidade de complementação, porque o cidadão está num ambiente aí que envolve todas as áreas de prestação de serviço do governo, né? Não há dúvida que a questão da habitação, a questão da própria acesso que esse jovem tem à tecnologia, aonde, como é que ele vai poder utilizar, isso passa com certeza. O que tem havido, e não é só por parte do governo, mas as próprias instituições de ensino, Instituto Federal, a universidade, tem ido além da questão do celular e buscado também dar acesso ao jovem na sua própria casa, com programas aí, contratando os provedores para poder fornecer chips para os jovens ter acesso à internet, à velocidade, aonde eventualmente ele não conseguiria acesso se ele não tivesse uma zona urbana que já está muito bem coberta em todos os locais do Estado. Mas sempre haverá necessidade de uma complementação das outras políticas para que a gente avance muito mais. Eu acho que o que o Antônio está colocando é que, se você comparar com outros estados do Brasil, a gente já está realmente no estágio mais avançado. Você tem ideia, nós estamos aí com um programa, que depois eu gostaria até, dentro do assunto da alfabetização do apartheid digital, né? Lá com o piloto de Sobral, onde 100 jovens do ensino fundamental, 9º ano, estão recebendo tablets para poder ter acesso a uma qualificação em tecnologia da informação e comunicação, que a gente pretende expandir muito mais aqui dentro do Estado. Então, são exemplos que não só o Estado, o município, as universidades, elas estão provendo esses jovens que têm uma demanda de uma oportunidade para poder exatamente utilizar essa infraestrutura de tecnologia e não só se qualificar, mas também conseguir ter acesso à renda, enfim, a outras condições aí que podem levar a que ele consiga evoluir na sua de formação como um cidadão como um todo. Que é fundamental hoje, né? Loz, uma pergunta que nós temos aqui de um telespectador. Nesse momento, quais são as prioridades da educação? A gente tem um desafio hoje da própria educação, né? Que a educação não pode ser só aquela educação bancária, como disse o secretário, só o quadro negro. Qual o grande desafio hoje?
Eu acho que nós temos um desafio de aproveitar o que a tecnologia está nos dando. Então, nós temos recursos hoje que podem simplesmente potencializar uma relação de mais de 100 anos que está sendo quebrada. Se a gente olhar a educação 100 anos para trás, ela é uma relação de aluno, quadro negro, professor, numa relação muito estruturada e culturalmente praticamente sem nenhuma mudança. Com a entrada dos recursos digitais, você começa a tornar mais divertido. Você vai conseguir tornar uma ajuda de plataformas de ensino, mas também com as tradicionais, com pesquisas no Google, com pesquisas no YouTube, com aulas muito mais intuitivas, fazer com que o aluno comece também a gostar mais de estudar. E aquela parte mais bancária, aquela parte mais estrutural, que continua sendo importante, seja feita pelo professor, mas que ele também utilize esses recursos paralelos para tornar o modelo de educação mais atraente para o jovem. Porque senão nós estamos num momento onde nós temos o professor mudando, o aluno mudando e toda a estrutura mudando, a estrutura física mesmo mudando. Ela nem poderia ser igual mais. E aí a pergunta com relação a que maneira isso pode acontecer, a disponibilidade que nós temos de recurso hoje é muito maior do que a nossa capacidade de utilizar. E infelizmente, porque a pandemia não traz nenhum benefício, né? A pandemia nos levou para essa escuridão, que é o que está acontecendo, e o que nós podemos tirar como lição aí é que essa capacidade de poder utilizar esse recurso que já estava disponível veio iluminar a casa das pessoas em função de poder levar e diminuir os efeitos trágicos dessa pandemia com o uso da teleeducação, por exemplo, que é um dos recursos. Mas esse recurso, só para a gente ficar sabendo, ele já estava pronto há praticamente mais de 10 anos, Neila. E agora nós temos aí toda uma revolução que vai acontecer com relação ao uso disso. Eu tenho certeza que nós teremos uma combinação muito mais atraente para aluno, professor e para a sociedade, com os recursos que nós temos disponíveis hoje dentro da área de telecomunicações e com o uso da internet como uma ferramenta multiplicadora da capacidade do aluno, do professor e da escola. E pode se brincar, né? A gente pode jogar, pode fazer o que as pessoas gostam, aprender junto. Mas nós temos perguntas das ruas. Como vocês avaliam a oferta de formação de profissionais? Secretário, eu acho que o senhor podia responder essa questão. Hoje, agora, nesse momento, eu estaria lá, se não estivesse aqui, com os empresários do setor de TIC do Estado, exatamente porque um dos papéis que eu tenho aqui no governo é exatamente tratar da questão de serviços, onde a TIC é um dos setores priorizados no estado do Ceará. E o grande problema que o setor de TIC tem enfrentado é exatamente a necessidade de pessoas para poder trabalhar as demandas que tem oferecido aí o mercado. Quer dizer, o mercado está aquecidíssimo por conta dessa pandemia, houve uma informatização acelerada de várias empresas que estavam adiando esse processo e, portanto, as empresas de TIC estão altamente demandadas e estão, portanto, precisando de pessoas para poder trabalhar com elas no mercado. E não existe, coisas tipo assim, empresa com 50 vagas abertas, outra com 80, outra com 100, empresas aqui do Ceará. Isso não é diferente no Brasil e no mundo, né? Então, a gente já vemos conversando aí com essas empresas e também com o próprio setor de oferta, formação, Instituto Federal, as universidades, as escolas profissionalizantes, o ensino técnico, né, de uma forma geral, Senac, Senai, para exatamente ver como é que a gente agiliza esse processo. E aí veio à tona uma oportunidade de retomar e recolocar na posição de hoje um programa, não sei se você lembra, que era o E-Jovem, que foi há 2 ou 3 governos atrás, quando o Mauro Oliveira foi secretário executivo na Ciência e Tecnologia, e chegou ali a qualificar mais de 2.000 jovens no ensino médio.
E a ideia é que a gente está exatamente numa fase quase já de início de implementação, é fazer essa qualificação em massa de jovens, com apoio de todas essas entidades, não só o governo, mas o Instituto Federal, a Universidade Federal, o UES, a Federação do Comércio, a Federação das Indústrias está apoiando esse processo, o governo aqui, através do desenvolvimento econômico, através da educação, da ciência e tecnologia, do planejamento e gestão, todos alinhados, e estamos, inclusive, tentando utilizar a lei de informática, que a gente bem conhece, o Instituto Atlântico é um exemplo aqui da aplicação da lei de informática, que também está apoiando esse programa da qualificação dos jovens, o Iracema Digital, que trouxe essa proposta de retomar o E-Jovem, na época como Ser Jovem, né? E fazer com que a gente consiga aproveitar essa educação que nós temos, ensino fundamental muito boa, que hoje já respinga aí para o ensino médio, as escolas profissionalizantes, o Instituto Federal, fazer a qualificação em massa de jovens num período mais rápido para atender essas específicas do mercado e em várias frentes, usando parceiros como a Amazon, a AWS, que tem a questão da capacitação em nuvem, usando a Google, que tem a sua demanda de fazer qualificação na parte de programação em Android, a Apple, que também tem as suas demandas de programação na parte de iOS, as empresas locais que representam os vários, Microsoft, enfim, e fazer com que a gente consiga, ao mesmo tempo, atender essa demanda de mercado, gerar oportunidade aí para a quantidade grande de jovens que vão, lógico, continuar estudando, mas que podem aí ter uma renda para poder, nessa época difícil, de pais desempregados, para poder dar continuidade ao seu ensino, conseguir entrar, inclusive, em universidade na sequência e atender e aproveitar essa oportunidade que está tendo, porque hoje tem cearenses, tem pessoas aqui no interior do estado do Ceará trabalhando para empresas do Canadá. Que maravilha, secretário. Fazendo toda essa qualificação em todas as regiões do estado, usando essa internet que foi dita aqui, né, que o Antônio bem conhece, que participa desse provimento aí em todo o interior, e que esses jovens lá na sua região possam estar se qualificados através desse programa e também possam estar trabalhando para as várias empresas que estão aqui sediadas no Ceará ou não, mas que possam... Certamente, uma coisa que pode gerar um grande avanço. Mas nós temos mais perguntas aqui, eu queria passar aqui para o Antônio Lozzi. A pergunta é, nesse momento, quais devem ser as prioridades na formação da educação? Eu acho que o Lozzi já até falou antes sobre isso e queria que ele falasse como é que tem sido isso na Wirelink, né, que tem uma universidade. Pois essa questão da formação dentro da Wirelink, mas ela vai muito além, né? Porque o que o secretário falou agora é que uma pessoa formada, um aluno formado hoje na área de tecnologia, ele pode ser um cidadão do mundo. Ele pode estar trabalhando de casa e da cidade dele junto. Olha que coisa fantástica. Você junto da sua família, junto do seio da sua família, na sua cidade, com a sua cultura. Você não precisa mais se deslocar para grandes centros para poder fazer uma formação ou para poder estudar. Você pode, além disso, depois de formado, ainda se manter na sua cidade, podendo trabalhar. O grande papel da Wirelink é que, internamente, nós temos um plano de desenvolvimento de certificações para que cada vez os nossos colaboradores estejam mais preparados para esse mercado cada vez mais crescente. É o mercado que mais cresce no Brasil hoje, é o mercado de telecomunicações. E nós temos um incentivo dentro da empresa para que nossos profissionais sejam, inclusive, mais valorizados em função dessa iniciativa tomada pela Wirelink. Mas eu não gostaria de fechar o assunto na Wirelink, porque com a entrada da era digital definitivamente dentro dos nossos lares, nós estamos pulando uma fronteira, que é a fronteira da educação,
e fazendo com que o aluno não precise mais sair do seu seio, sair do interior, sair da sua localidade para estudar. E também não precise mais sair, se ele tiver formado nessa condição, nessa área que está demandando milhares de empregos, ele pode fazer um trabalho, ele pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa do mundo online. Então, realmente, nós estamos vivendo uma nova era, e é uma era que ela é irreversível. E talvez nós tenhamos aí a última fronteira do alcance das telecomunicações, que era entrar dentro da área de educação, se consolidando definitivamente como uma alternativa de trazer muito mais inclusão digital, social, para dentro dos milhares de lares cearenses e do Brasil. Isso é muito importante. Secretário, nós temos uma questão aí muito séria. Nós temos vagas para um mercado que precisa de emprego, mas essas pessoas que precisam de emprego ou não têm a formação devida ou não sabem dessas vagas. Fazer a ponte conhecimento sobre a área, acesso ao conhecimento a esse setor é mais complicado? Qual a avaliação que o senhor faz? Na verdade, mesmo assim, a questão da comunicação, eu acho que hoje está praticamente resolvido, porque a demanda é tão forte que as empresas estão se virando, estão indo para tudo que é lugar. Eu vou te dar um exemplo rápido aqui de uma empresa que tem um sócio que é de São Paulo e que voltou ao Ceará e hoje tem mais colaborador trabalhando aqui no Ceará do que em São Paulo. Exatamente porque a empresa vai atrás de solução. E o próprio sócio dele virou e disse, rapaz, lá no Ceará a educação é boa. Por que a gente não vai e coloca lá uma estrutura para poder fazer o desenvolvimento a partir do Estado? E olha que eu estou falando de tecnologia e de ponta para banco digital. Entendeu? Então, essa questão de comunicação, o pessoal acha, vai em conta. Eu diria que essa demanda cresceu, como eu disse, não foi só aqui no Ceará, foi no Brasil e foi no mundo. Os números, eu não sou bom de guardar números na cabeça, mas são estratosféricos. Talvez o Antônio tenha alguma história com relação a isso aí. Então, o que existe é um problema bom, porque o Ceará, eu entendo que ele está numa condição diferenciada para resolver esse problema. De novo, nós temos, das 100 melhores escolas do ensino fundamental do Brasil, 80 estão no Ceará. Nós temos um ensino médio hoje, que já está em 4º lugar classificado pelo MEC, e nessa classificação não considera nem a escola profissionalizante, nem os ensino técnico, porque isso aí é regulado pelo Ministério do Trabalho, portanto, não passa pelo lado interno, né? E temos essa conectividade. Então, se você juntar isso tudo, você tem apenas que fazer um ajuste dessa qualificação, principalmente desse jovem do ensino médio, que tem o potencial para aprender, e isso está demonstrado que as empresas que estão, elas mesmas, fazendo essa qualificação por conta própria, estão tendo bons resultados, acaba dessa base. Uma pessoa que trabalha na área de tecnologia tem que ter uma base importante na área de matemática, na área de lógica, entendeu? Então, são coisas que realmente, às vezes, tem uma dificuldade. Mas nós temos isso. Você conhece a história das nossas Olimpíadas de Informática, das nossas Olimpíadas de Física, de Matemática. Então, nós temos tudo na mão para poder fazer isso, né? Temos essa conectividade, como eu digo, temos o ensino interiorizado, muito interiorizado no Ceará, né? Com campus da Universidade Federal em Itaperus, em Russas, em vários locais, em Sobral e tal. Nós temos as universidades estaduais também, o Instituto Federal em tudo. Formação, tanto nível técnico como nível... As escolas profissionalizantes, 123 espalhadas, tem tudo para fazer isso. Tudo. Está faltando colocar... A questão é que esse momento é um momento onde os professores e os próprios alunos voltam a aprender um novo modelo de educação. Eu diria, eu sou filho de professores
eu tenho a minha vida ligada à educação, tenho plena convicção de que a educação muda uma sociedade e eu percebo que, nesse momento, nós nunca tivemos tanta disponibilidade de recurso, com bibliotecas digitais, com animações, com aulas que são, ou vídeos que são simplesmente fantásticos. Eu adoraria ter aprendido eletricidade ou economia, como eu aprendi, do jeito que eu vejo hoje na internet. Eu teria aprendido muito mais. Eu olhando matérias e olhando assuntos da maneira como eu aprendi, que na época era o que me permitia, quando eu vejo hoje, eu aprenderia muito mais rápido. Eu me sentiria muito mais cativado pelo assunto, com a quantidade de disponibilidade de materiais que existem para que a gente possa levar a educação de forma mais adaptativa a esse jovem ou a esse adulto. Nós temos que entender que o celular, o computador, a TV, esses 3 dispositivos dentro da casa, eles têm condições de fazer uma revolução com relação à educação. Mas nós temos também agora um papel que nós nunca podemos esquecer. O professor nunca vai deixar de ser o pilar principal e o incentivador inspirador disso. Então, eu acredito agora, Neila, que nós estamos numa transição. Nós somos pegos de surpresa. Os professores estão fazendo todo o papel que precisa ser feito para se adaptarem rapidamente. E os alunos, além daquilo de ser apenas divertido ou ser apenas um papel de comunicação, de redes sociais, ele vai além. Ele realmente é um canal direto para aprender coisas para o mundo, aprender educação de uma forma que a sociedade nunca aprendeu antes. Você pode ter certeza que qualquer biblioteca que a gente tem instalada física é menor que as bibliotecas ter acesso a tudo isso e, nesse momento, a tecnologia nos permitir levar isso a todos os cearenses. E, de novo, reforço, nossa mudança como sociedade e uma mudança para melhor vem com 100% de apoio da educação. É nosso papel como cidadão fazer todos os esforços necessários para que a gente tenha essa adaptação rápida, para que a nossa sociedade seja mais competitiva e para que a gente tenha definitivamente o fim do apartheid digital. Que maravilha, a gente torce por isso. E eu queria agradecer aqui ao Antônio Loz, ao secretário Júlio, a participação aqui no programa. E a gente torce realmente por essa professores em hologramas, né? Talvez de uma forma diferente de se relacionar com os seus alunos. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente tem um novo encontro. Até mais. Trabalho